Senhor Deus eterno, Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta maravilha que Tu tem nos colocado hoje à noite. Senhor, nós queremos agradecer a confiança depositada aos Teus céus, mediante os dízimos e as ofertas. Que tudo possa ser, Senhor Jesus, feito com o Teu direcionamento, para que tudo seja proporcionado conforme a Tua vontade. Neste momento também Te apresento o servo Jorge, Senhor Jesus, que se desprendeu para falar do Teu Evangelho. Usa como um canal, para que nós possamos aprender cada vez mais de Ti. E desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Meus irmãos, boa noite e a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Não somente agora, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Possivelmente essa é a última vez que eu vou estar ministrando aqui sendo um jovem solteiro. Na próxima vez provavelmente serei um jovem senhor. Aleluia! Achou que eu ia dizer que eu não irei mais pregar aqui, né? Não se trata disso. Mas graças a Deus está cada dia mais perto e tem sido motivo de ansiedade, óbvio, mas só da parte humana, mas de bênção da parte de Deus. Aleluia, Jesus. E no dia de hoje, aquilo que me motiva a pregar é algo bem difícil e ao mesmo tempo bastante animador para nós. Nem sempre falar da palavra de Deus vai ser fácil. Nem todos os assuntos que a gente trata pela palavra são fáceis de entender e fáceis de aceitar. Mas é necessário que a gente hoje medite a respeito dessa porção da palavra. Então eu vou pedir que todos os irmãos possam abrir as suas Bíblias em Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2. Do 28 ao 32. Livro de Joel, capítulo 2, do 28 até o 32. Você vai achando e, por gentileza, se colocando de pé. Amém. 2, do 28 até o 32. Vou chamar a atenção muitas vezes para esse texto, mas não somente para ele. Então peço que após a leitura, quando você sentar, não feche sua Bíblia. A gente vai caminhar o livro de Joel quase que todo. Deus vai nos ajudar nessa tarefa. Diz o texto: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chama. Vamos orar mais uma vez.
e em seguida iniciar a meditação. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um curso que estamos em Tua presença, Senhor, por ter subido a Tua casa para Te honrar, Te glorificar, Te agradecer pelas bênçãos recebidas, mas também Te pedir a orientação para as nossas vidas. Senhor, sem que não conseguimos caminhar, e é por isso que subimos à Tua casa, para a partir da Tua palavra podermos aprender a como nos conduzir, de maneira que Te agrade, de maneira que Te glorifique. E nesse momento, Senhor, que nós possamos escutar da Tua palavra e somente o Senhor possa falar. E que nós possamos ouvir, atentar e não ser somente ouvintes, mas praticantes. Guardemos essa palavra e possamos fazer com que ela seja verdade nas nossas vidas. Senhor, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. É isso que te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, volte os seus olhos para o versículo 28. Veja o como o texto começa. E acontecerá depois. Depois de quê? O texto já começa falando que vai acontecer algo após um certo acontecimento. Se o texto já começa indicando algo que vai acontecer mais na frente, eu preciso saber o que aconteceu antes, para entender o contexto. E a gente vai começar justamente no capítulo 1. Volto para Joel, capítulo 1. O livro inicia com o profeta narrando a severidade de uma praga de gafanhotos, mais forte do que qualquer uma que todos os mais experientes da terra tinham visto. Nunca havia naquela geração acontecido algo tão terrível como aquela praga de gafanhotos. E o texto começa dizendo o seguinte: a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Reflitam, velhos, aconteceu isso em algum momento dos vossos dias? Vocês já viram tamanha destruição? Ou nos dias de vossos pais, ele vai um pouco mais além, antes de vocês, no dia dos vossos pais, aconteceu algo semelhante? Vocês já tinham visto alguma coisa, ou escutaram falar de alguma coisa semelhante? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, contem essa história nas próximas 3 gerações. Que é para ver se o povo realmente vai atentar para o que está acontecendo. Mas o que é que está acontecendo? O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador? O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador? O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor? É muito interessante como ele utiliza as 4 fases de crescimento de um gafanhoto. E ele diz que primeiro ele vem e corta. Depois ele migra, devora e destrói. Boa parte das pessoas que observam esse texto gosta de interpretar da seguinte maneira: os gafanhotos são demônios. Só que eu quero dizer o seguinte: a melhor coisa que a gente pode fazer na casa de Deus é falar do homem mais lindo do mundo. Quem é o homem mais lindo do mundo? Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, qual seria a finalidade de Deus falar com o seu povo dizendo que estava mandando demônios? Não faz sentido. Os 4 gafanhotos citados são 4 fases diferentes do crescimento do próprio animal. Não são demônios. Então, quando alguém disser a você: irmão, seja fiel no seu dízimo, porque senão vai vir o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor, e Deus não vai repreender. Repreenda não a sua atitude, mas repreenda a atitude do irmão. Repreenda essa palavra, porque ela não tem base bíblica.
Ah, mas lá em Malaquias diz o seguinte, que se você trouxer a sua oferta, os seus dízimos, a casa do tesouro, eis que Deus repreenderá o devorador na sua colheita. Óbvio, nessa época não existia moeda. O salário das pessoas, os bens, as riquezas, eram representados pelas suas colheitas. Toda a nação de Israel sobrevivia basicamente de quê? Agricultura e pesca. Boa parte dos discípulos de Jesus eram o quê? Pescadores. E aí ele utiliza a analogia de serem pescadores de peixes e agora serem pescadores de homens. Mais do que isso, nessa questão, tudo que era da colheita, da plantação dos servos do Senhor, era retirado o dízimo e levado à casa do tesouro. E o texto de Malaquias diz o seguinte, para que não faltasse mantimento. E mantimento é o quê? Comida. Então eles davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, das uvas e por aí vai. Então é óbvio que se você respeita e obedece à ordem do Senhor, Ele faz com que a bênção chegue à sua casa. E você é fiel no pouco, nos 10% que Ele te pede. E Ele te coloca sobre muito. Porque tem 90% para você usufruir. Nisso daí não há nenhum peso no seu coração. Não vai faltar na sua casa. Porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então, em primeiro lugar, os gafanhotos não são demônios. O povo de Deus não estava sendo assolado por Satanás, mas estava sendo alvo de uma grande praga de gafanhotos. Outras pessoas, outros comentaristas, eles falam que pode se referir às 4 nações que dominaram sobre Israel. A primeira delas seria a Babilônia, a segunda seria os Médio-Persas, a terceira os gregos e quarto os romanos. De fato, o povo foi dominado e foi perdendo sua força passo a passo. Só que aqui, especificamente, Deus não está tratando com o povo por meio do profeta Joel, para que o povo se liberte da dominação de outros povos, mas para que o povo se liberte da desobediência e rebeldia que tem contra o Senhor. Aqui, Deus quer tratar com o seu povo em relação a si próprio. Ele é Deus. E o povo tem que servi-lo. Não por obrigação, por gratidão. Amém. Deus deu a esse povo o maior livramento possível. Antes de falar de vida eterna, esse povo todo era cativo. E se você for lá para Gênesis, Êxodo, Levítico, você vai chegar até Deuteronômio vendo a história de um povo que foi cativo no Egito. E que Deus foi retirando e levando até a terra prometida. Nem todos acreditaram nisso, nem todos chegaram. Moisés, que muito andou com eles, não entrou. Mas o povo chegou. As promessas de Deus são cumpridas. Mas a obediência a Ele tem que estar em primeiro lugar. Ninguém pode cobrar de Deus bênçãos, promessas, nem reivindicar o melhor desta terra, se também não der a Deus o melhor de sua vida. E o texto continua falando no versículo 5 do capítulo 1. Ele vai começar a alertar algumas pessoas para a tragédia que está acontecendo. Uma tragédia que já tinha acontecido em Deuteronômio 28, 38. Já tinha sido anunciado. Deuteronômio 28 fala de bênçãos decorrentes da obediência, nos primeiros 14 versículos, e depois de maldições pela desobediência, nos versículos seguintes. E no 38 ele diz que se não atentares à voz do Senhor teu Deus e cumprires os mandamentos que hoje te ordeno guardar, eis que mandarei os gafanhotos, destruirão toda a tua plantação e não terás colheita. Então o povo já sabia o que poderia acontecer quando desobedecesse ao Senhor. E Amós 7:1 também vai falar de uma praga de gafanhotos. Não era algo desconhecido do povo, só que era desconhecida a intensidade com que os gafanhotos tinham destruído. Então Joel começa a falar com aqueles que talvez a gente hoje não falaria. Os ébrios,
Quem são os ébrios? Os bêbados. Muitas vezes a gente diz assim, não prega para ele não, porque ele não vai entender nada, ele está bêbado. Mas são os primeiros alertados por Joel. Bêbados. Sabe por que ele alertou primeiro os bêbados? Porque quando a gente não está debaixo da proteção do Senhor, debaixo da orientação do Senhor, a gente anda feito bêbado, cambaleante, sem saber a direção para onde vai se conduzir. Mas quando a gente está lado a lado com o Senhor, essa embriaguez passa. Verdade. O passo é bem reto e o caminho está diante dos nossos olhos. Glória a Deus. Então ele começa falando: ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. É tanto gafanhoto que ele faz essa analogia com o povo. Parece que é um povo que está vindo contra a gente, está destruindo tudo. Mas aí vem a característica do gafanhoto cortador. Os seus dentes são como dentes de leão. Eles estão cortando as folhas da plantação. Eles estão mastigando as folhas da plantação. No versículo 6, ele faz essa comparação. A partir do versículo 11, ele começa a convocar agora os lavradores. E ele diz o seguinte no versículo 11: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Se a gente pudesse agora observar, fazer uma semelhança com a nossa vida, no momento que a gente não está cheio da palavra, no momento que a gente não está cheio de Deus, a vida da gente é como a vide que secou, é como a figueira que murchou. Verdade. Já não há alegria no nosso coração. Tem um momento que a gente até passa, mas alegria, felicidade verdadeira a gente não tem. Às vezes não tem nada, nada mesmo. Se você já passou por isso, de olhar para a geladeira, não tem aquele pedaço de carne, nem algo que o substitua. A mistura não existe. E aí você faz alguma coisa para tapear, para não perceber e se enganar que está tudo bem. Você sabe que não está tudo bem, você sabe que está faltando, mas você, como que tem? Feliz da vida. Você tem Deus. Aleluia. Você sabe que pior do que está não vai ficar. Sabe por quê? Não é porque você chegou ao fundo do poço, é porque Deus está com você. Daí Ele vai te tirar para o que Ele quer da sua vida. E aí o versículo 13 até o versículo 16, ele fala dos sacerdotes. Ele diz assim: cingivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai um santo jejum. Observe bem essa palavra. Um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Tudo destruído. Nada restou. Não há mantimento, não há alegria no coração, não há oferta de manjares na casa do Senhor. Os sacerdotes já não estão se dedicando à vida na casa do Senhor como deveriam. E agora vem o alerta do profeta Joel. Lamentem, chorem, coloquem pano de saco. Passem a noite inteira clamando ao Senhor. Aleluia. Certas coisas acontecem na nossa vida simplesmente porque nós não observamos a palavra do Senhor. Se a gente às vezes atentasse e simplesmente parasse um pouco, orasse a Deus, pedindo que o seu Espírito Santo abrisse a nossa mente, os nossos olhos, para entender o que a gente lê na palavra, pois era outra.
Mas a gente quer assim. Leu, entendeu, fez e deu certo. Não é assim. Muitas e muitas vezes a gente vai ficar batendo os olhos no texto e não vai entender. O que isso tem a ver com minha vida? Não tem nada, porque eu não estou fazendo isso. Às vezes está. E aí que o Espírito Santo vai trabalhando, vai dizendo: você é como esse povo. Você precisa se consertar como esse povo. Esse povo estava rebelde. Esse povo não estava nos caminhos do Senhor. Todos. Ele não está falando só quem estava dentro da igreja, ele está falando quem estava fora, os ébrios. Ele começou com quem estava fora. E aí depois veio para dentro. Os membros e os ministros. Veja que o reino de Deus não é só esse aqui. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono de toda a terra e tudo que nela há. O nosso parente bêbado, que se transforma com o copo na mão, é do Senhor. Aleluia. Aquela pessoa que a gente conhece fica triste por saber que ela caiu nas drogas, ela é do Senhor. Amém. O irmão confuseiro, um tio que implica com você, o que te persegue no trabalho, o que te calunia na vizinhança, todos são do Senhor. Todos estão debaixo da mão do Senhor. Então não há quem escape do juízo do Senhor. Muitos estão fora da bênção, porque não buscam, porque não aprendem dele, porque não se humilham na presença dele. Mas ninguém escapa da punição. É óbvio que a gente não quer receber punição do Senhor. Mas se a gente é filho, foi lido aqui Hebreus 12:6. O Senhor recebe a todo filho com açoites. O Senhor disciplina aquele que ama e açoita todo aquele que recebe como filho. Se a gente recebe correção é porque a gente é filho. É motivo de alegria. É claro que no primeiro momento a gente fica triste, porque está sendo constrangido pela repreensão do Senhor. Mas antes de ser constrangido pela repreensão do Senhor do que ser tragado pelo mundo. Aleluia. Então vamos receber a disciplina do Senhor com alegria, porque depois o mesmo que foi severo e justo na correção vai ser amoroso e doce na consolação. É como o pai que dá as palmadas do filho, mas depois vai chorar junto com ele, porque doeu tanto nele quanto no filho. Ele nos quer para a glória do seu santo nome, nos quer louvando, engrandecendo, agradecendo a Ele por tudo. Mas tem vezes que a gente não faz isso, aí Ele corrige. Esse povo foi corrigido. E o que é que acontece? Ainda no capítulo 1, o profeta, naquele momento, ele não somente estava alertando o povo, mas ele começa um trabalho de evangelização. Veja o que é que acontece nesse texto. Capítulo 1, versículo 19. Ele diz: a ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirando por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Uma das formas que a gente pode evangelizar alguém é orando por ela. Como assim orando por ela? Eu acho que não tem muito sentido você pregar para uma pessoa sem estar orando pela vida dela. Porque a gente fala, muitas vezes da nossa própria cabeça. E aí não pede ao Senhor que abra o entendimento daquele irmão, como ele abriu de Lídia, para que ela entendesse a palavra do Senhor. Então no momento que eu estou pregando para alguém, eu tenho que também estar orando pela vida dela. Glória a Deus. Para que essa pessoa seja atraída para o Senhor. Que o seu amor alcance. E é que aquilo que eu digo frutifique no coração dela. Então o profeta ele começa a clamar ao Senhor pelo povo e por toda aquela situação que ele está percebendo. E o segundo capítulo ele vai trazer a descrição do dia do Senhor na visão do profeta. Já que o povo está tão rebelde, não consegue enxergar a tragédia que está na sua frente, o profeta agora vai ter que
descrever o que vai acontecer. E a gente está acontecendo uma tragédia. E a coisa é bem séria. Porque não é o demônio que está trazendo, com seu poder limitado. É Deus que vem contra nós, com o seu juízo, com a sua correção. Verdade. Ou a gente se conserta, a começar de mim, ou o juízo vem. O dia do Senhor vem, o grande e terrível dia do Senhor. É verdade. Tem muita gente esperando o grande dia do Senhor, o grande dia que o Senhor vai me dar uma chave de uma casa. O grande dia que o Senhor vai fazer com minha aposentadoria lá de estrava e saia. Alguém vai botar o papel que está lá embaixo, vai botar em cima. Só espere no Senhor. O grande dia vem. E no grande dia, ao contrário do que a gente pensa, todas as nossas obras serão expostas. Verdade. Glória a Deus. Primeiro vai haver um grande choro, com certeza. Mas depois vai haver a alegria de estar eternamente com o Senhor. Nós erramos. Glória ao teu nome. Sim. Mas Ele perdoa. Sim. A partir de quê? Do nosso arrependimento. Sincero nos pés dele. E é isso que o povo vai ter que fazer. É isso que o profeta vai ter que levar o povo a fazer. Então ele começa falando do versículo 1 ao versículo 10, ele vai falando dessa nuvem de gafanhotos. Olha essa descrição. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade, dessas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele o deserto isolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando outros, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas. Pelas janelas entram como ladrão, diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Olha o que está esperando o povo de Deus. Nesse momento, é difícil dizer graças a Deus por isso. Deus seja glorificado nisso. Senhor, bendito seja o teu nome. Mas bendito seja o nome do Senhor pelas lutas, pelo aprendizado e pelas vitórias. E pelas derrotas. Crente não só tem vitória. É verdade. Crente perde também. É desse jeito. Crente não só tem alegria, crente chora. Quando Deus nos chamou, Ele não disse que seria fácil. Verdade. Quando Deus nos chamou, Ele não disse: eu vou abrir a porta do céu e você vai entrar e vai ser só maravilha, só glória. Não. Mas graças a Ele existe o dia da misericórdia. Aleluia. Quando é que Ele vem? Quando eu e você dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, eu não sou nada, preciso de Ti, perdoa os meus pecados, Aleluia. me faz uma criatura nova para a honra e glória do Teu santo nome. Glória a Deus, Jeová. Aleluia. E aí, para desmistificar mais ainda que essa nuvem de gafanhotos não vem do diabo, mas vem do próprio Deus para corrigir o seu povo. Olha o que diz o versículo 11: o Senhor, com S maiúsculo, esse não existe outro, esse é inconfundível, é o Senhor dos exércitos. Levanta a voz diante do seu exército. Que exército é esse? A nuvem do gafanhoto.
porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Ninguém suporta a ira de Deus. Só teve um, e somente um poderia suportar a ira do próprio Pai. Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Recebeu a descarga de toda a ira de Deus que seria contra nós. Motivo de agradecimento eterno. Quem devia ter sido traspassado, moído, aniquilado, devia ser eu. Você. É verdade. Todos nós. Um a um. Mas Ele se fez maldito por nós. Ele subiu no madeiro. Ele teve suas mãos cravadas. Ele teve a coroa de espinhos. Então Ele tem que ter a glória. Ele tem que ter o louvor. Ele tem que ter a exaltação. E eu preciso me dobrar diante dele. Para que eu possa receber das suas mãos as bênçãos de que eu preciso. Na segunda parte do capítulo 2, Joel fala pelo Senhor orientando o povo para que este alcance a sua misericórdia. E aí começa dizendo assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor. Na sua Bíblia deve ter assim em cima: a misericórdia do Senhor. Então agora tem a misericórdia do Senhor. A gente vai aprender como alcançar essa misericórdia a partir dessa história de Joel. E ele diz o seguinte: primeiro, vocês precisam se converter, versículo 12. Convertei-vos. Mas é de todo jeito? De todo o coração. Segundo, rasguem as vestes. As vestes? Não, o coração. Não adianta rasgar tecido se não rasgou a pele, o coração, se não rasgou por dentro. Se só rasgou por fora, não se arrependeu. Tem que ser interno para que o externo realmente seja verdadeiro. Então rasgar o coração, porque as vestes são só consequência. Outra coisa, o povo precisa se arrepender do mal, versículo 13. E o versículo 14, promulgar um santo jejum. Aqui eu paro só um minutinho para dizer o seguinte: jejum serve para isso. Jejum é humilhação. Jejum é você estar frágil diante daquele que é todo poderoso. É você se colocar na posição que você realmente ocupa e enxergar a posição que Ele tem na sua vida. Jejum não é para troca. Jejum não é para alcançar bênção. É para você se preparar para a batalha do dia a dia. É para você aprender a servir o Senhor melhor. É para você se humilhar na presença dEle, a sua potente mão te exalta na hora certa. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, estas foram atitudes individuais. Cada indivíduo se converter do seu caminho, se arrepender, rasgar o seu coração e se entregar a Deus da maneira que deveria. Mas vem atitudes coletivas. Que atitudes coletivas seriam essas? Congregação dos irmãos e santificação do povo, versículo 16. Olha o que diz 2,16. Congregar o povo tem que estar unido. Igreja do Senhor tem que estar unida, não tem que estar em casa. Aleluia. Essa coisa de vamos reunir um grupo em casa, porque na igreja é muito longe, aí na casa do irmão é mais perto. Meu amigo do céu, é longe mesmo. A porta é estreita, mas a gente quer caminhar para ela. Então caminhar para a igreja não vai ser problema, porque a gente vai se congregar com o povo que é de Deus, vai se congregar com os irmãos. A gente não pode ter dificuldade para isso. E ele diz: ajuntai, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Igreja não é formada somente por pessoas novas que têm pernas fortes para caminhar, mas é formado de pessoas de cabelos brancos com experiência com o Senhor. Aleluia. E que sabem como orientar os mais novos naquilo que eles não sabem e nunca passaram.
Igreja completa é igreja que tem família. Pai, mãe, irmãos, filhos, avós e avós. E o jovem tem que dar valor a isso. Aleluia. Porque mais na frente, se Deus lhe permitir, você será ancião também. E vai poder ajudar aqueles que chegarão jovens a serem anciões fortes como você é. E aí ele diz, reunir os filhinhos e os que mamam. A igreja também é formada por todos. Não existe igreja do amanhã. A igreja é do hoje. O menininho que dorme, o menininho que mama, o menininho que não sabe nem o que está acontecendo ao redor. É a igreja do Senhor. Daí a grande importância de pode ser pequeno quanto for. Traga. Mas vai dar trabalho. Traga. O lugar dá trabalho na casa do Senhor. Porque já vai trabalhando de pequeno. Tem que ser assim. Vai ser bênção na casa do Senhor. E o versículo 17 vai mostrar o seguinte: Deus se abranda em sua ira pela intercessão e choro dos ministros. Agora a batata vai assar pra gente. E aí Tiago disse, né? Ninguém queira ser mestre não, porque vai ser cobrado em lucro. O recado foi dado. E aí o que diz? Os ministros vão interceder e vão chorar pela congregação. A função do pastor, a função do ministro, a função do sacerdote. E aí você estende para o chefe da família, que é sacerdote do seu lar. A função dele é interceder, é orar por aqueles que estão sob sua responsabilidade. Chorar por eles. Muitas vezes, olhar para a situação, saber que é impotente, nada pode fazer e pedir para quem pode. Falar com Deus. Dizer, Senhor, eu não posso, mas eu sei que Tu tudo podes. Glória a Deus. Interceder pela sua própria vida à frente do povo e pela vida do povo que está andando errante e não está sendo fiel à palavra do Senhor. Essa ação representa essa nossa responsabilidade de pregador da palavra, pastor, ministro, orientando, guiando o povo em práticas que estejam de acordo com a sua palavra. Aí vem o versículo 23. Pula aí para o 23. O 23, ele faz do 23 ao 27, você vai se lembrar comigo de uma música do Kleber Lucas, um pouco mais antiga. Os que têm mais de 15 anos vão lembrar. E diz exatamente a mesma letra que alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida. E ele para e começa a falar a chuva, chuva, a chuva. Ele já começa a música daqui, mas veja o quanto a gente já passou. De Joel 1, versículo 1 até aqui. Por que ele está dizendo alegrai-vos, filhos de Sião? Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Porque a gente já passou por tudo que era tragédia, que era possível, que ninguém nunca tinha visto tragédia igual. A gente reconheceu que estava errado e por isso Deus estava castigando. A gente se converteu, se arrependeu, rasgou o coração, se entregou ao Senhor, fez jejum, os ministros choraram, os ministros intercederam. Aleluia. Agora a gente pode se alegrar. Aleluia. Veja que o processo é longo. A bênção chega, mas você vai ter que se dobrar. Aleluia. A bênção chega, mas eu vou ter que orar, vou ter que jejuar e vou ter que ser uma nova criatura de fato e de verdade. Aleluia. E o Kleber Lucas, ele segue na mesma linha. Ele vai dizer assim: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo e de vinho. E aí ele vem restituir. Palavra difícil na Bíblia agora, restituir, né? Depois que o toque no altar fez aquela música, a gente não pode mais citar, porque todo mundo já pensa: eita, perdi R$300 no salário mês passado. Mas nada não, mês que vem chega. Deus deixou que levasse minha carteira, mas amanhã está vindo. Eu perdi o emprego hoje, mas amanhã já vão bater na minha porta pedindo para eu trabalhar. Não viaja. Bota o pé no chão. Às vezes a gente acha que restituição vai ser aquilo que nunca teve na mão da gente, Deus vai dar. Restituição aqui é bem simples. A terra ficou seca durante muito tempo. A plantação secou durante muito
tempo, não teve fruto, houve fome durante muito tempo, durante o tempo da rebeldia do povo do Senhor. Mas agora ele vai devolver a chuva. Não aquela que não chegou, aquela não volta mais. Mas ele agora, com um povo obediente, com um povo que se dobra na sua presença, com um povo que reconhece o senhorio dele, Aleluia. ele vai ter o prazer de abençoar esse povo. Aleluia. Que da sua plantação vai tirar um mantimento da casa do Senhor. Que vai honrá-lo com as primícias da sua fazenda. Glória a Deus. E aí ele vai dar a chuva na justa medida, nem mais nem menos. Deus não deixa faltar. Aí também deixa sobrar não, que é para a gente não ficar cheio demais. Verdade. Que a gente precisa, a gente tem que ter necessidade. Sabe por quê? Porque quando a gente tem necessidade, a gente vai atrás dele. Então a gente tem que estar sempre necessitando de alguma coisa, para estar sempre nos pés do Senhor, para que Ele esteja também sempre com a sua mão colocada sobre as nossas vidas. Nesse momento, o cantor, não o profeta bíblico, ele, depois de citar todo esse texto, ele diz que o melhor de Deus está por vir. Mas olha o que o versículo 27 diz: sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Época de Joel, Velho Testamento, alguém ainda não tinha chegado na história. Quem era? Quem não tinha chegado aqui ainda? Todo mundo esperava. Os judeus ainda estão esperando. Mas a gente esperava e viu chegar Jesus, o Cristo. Por que eu estou dizendo o Cristo? Cristo é ungido, o Messias. Então Jesus, que vem da mesma raiz de Josué. Aquele que havia de salvar todos aqueles que crerem no nome do seu Pai, aquele que o enviou. Ele ainda não tinha chegado, então o melhor de Deus ainda estava por vir. Aleluia. O melhor de Deus é o seu Filho unigênito, o qual ele deu, Verdade. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verdade. Hoje a gente cantar isso fica estranho. O melhor de Deus já está com a gente. Não está por vir, não. Melhor do que Jesus Cristo não há. Não há. A gente já desfruta do melhor de Deus. Amém. E é por isso que a gente se mantém de pé. Glória a Deus. Mas naquela época ainda não. Ainda não. Perceba o quanto a gente caminhou para chegar nessa bênção. Perceba que foi necessário por parte do povo, para alcançar a misericórdia do Senhor, muita coisa. Mas tudo isso veio a partir de quê? Da palavra do Senhor sendo pregada pelo profeta Joel. Para que alguém se converta, a palavra tem que ser pregada. Para que alguém se arrependa, a palavra tem que ser pregada. Para que alguém adore o Senhor, a palavra tem que ser pregada. Eu não sei de onde tiraram isso, mas algumas correntes evangelísticas dizem o seguinte: não, você não precisa nem pregar, basta viver. Que aí as pessoas vão se converter aos montes. Eu digo que basta viver, pregando a palavra de Deus. Aleluia. Aí as pessoas se convertem. Segundo a vontade de Deus que é soberano. Você vai bater na tecla várias vezes. As pessoas vão bater a ponta na sua cara várias vezes. Mas quem faz a obra não é você, é Deus. Quem convence não é você. Tire o peso dos seus ombros. Eita, preguei o mês todinho, ninguém se converteu. Mas não, a culpa não é sua. Você está fazendo fielmente, pregando. Glória a Deus. Mas tire o peso dos seus ombros. Quem convence é o Espírito Santo. Quem regenera é o Espírito Santo. A gente só tem uma responsabilidade: pregar, pregar, pregar. Pregar até que ele venha. Aleluia. Romanos 10, 14 a 17, por gentileza, vou até lá. Romanos 10, do 14 ao 17. Olha o que diz esse texto, para provar que a pregação tem que existir. O texto que a gente leu de Joel 2, 28 a 32, que a gente já está bem pertinho dele, finaliza dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo.
Olha o que diz Romanos 10, do 14 ao 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Para que alguém invoque lá em Joel, primeiro tem que crer. Verdade. Segundo, e como crerão naquele que nada ouviram? Tem que ouvir falar de Jesus. Você quer que uma pessoa creia, se arrependa dos seus pecados, e queira ser uma nova criatura, sem ouvir falar daquele que entregou sua vida para que a gente fosse nova criatura? Complicado. E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que a pessoa vai ouvir se a gente não abre a boca? Verdade. Como é que aquele nosso abençoado que tanto fala mal da gente no trabalho vai se converter se a gente não quebrar o gelo e disser: amiguinho, Jesus te ama? A coisa não é bem assim. Nós somos irmãos, somos da mesma família, fomos feitos na mesma fábrica. A gente tem diferença não, saiu do mesmo lugar e se Deus quiser vai voltar para o mesmo lugar. É, Jesus. Amém, Jesus. Nesse texto ele continua dizendo: e como pregarão se não forem enviados? É óbvio que nem todo mundo vai se tornar pastor, missionário, mas todo mundo tem experiência com Deus, todo mundo pode falar de Deus para alguém, todo mundo pode pregar a palavra, mas tem que ser enviado. Jesus Cristo vai tocar no teu coração e você vai sair da sua casa direcionado para falar com alguém. As portas vão se abrir e Ele vai colocar a palavra certa na hora certa. E a tua boca vai falar aquilo que a boca dele está falando. Aí a palavra pode ser loucura para os que estão fora, mas para a gente é o quê? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí vem, a fé vem pela pregação. A pregação pela palavra. Ninguém vai ter fé em Jesus Cristo se eu pregar outra coisa. Se eu chegar aqui contando somente minhas histórias, minhas experiências pessoais, ninguém vai se converter. Ninguém vai ter fé. Se você já tiver fé, você pode ter sua fé fortificada. Mas se você não tem fé ainda, se você não é um convertido em Cristo Jesus, você não vai ter fé, porque eu contei alguma história da minha vida. Agora, quando a pregação é na palavra, aí gera fé. Aleluia. Porque a palavra contém a mensagem de Cristo. A palavra é a palavra de Deus. Ele mesmo falando com a gente. Aí é gerado fé no coração. Então, não tem como. Não tinha como aquele povo se arrepender dos seus pecados e chegar a ser um povo que realmente vive para Deus, se não fosse pregada a palavra de Deus. A nossa mensagem evangelística, ela tem que falar de Jesus. Jesus, somente Jesus. A gente viu que nesse contexto havia uma grande necessidade de se pregar a palavra. Para quê? Para que o povo se convertesse, se arrependesse, rasgasse seu coração, fizesse o jejum e voltasse a ser o povo que Deus se agrada dele. Mas não se pode pregar de todo jeito. A palavra não é de todo jeito. Quando eu estiver evangelizando alguém, eu devo falar de Jesus Cristo das seguintes maneiras. Primeiro, Jesus é o Filho Divino. É o Filho de Deus. E esse Filho Divino se tornou homem, a fim de salvar pecadores arruinados. Quem são os pecadores arruinados? Aqueles que vivem fora da igreja. Certo ou errado? Errado. Os pecadores arruinados eram todos nós. Todos nós eram pecadores. Está lá em Efésios 2. Todos mortos em delitos e pecados. Mas ele vivificou. Por que ele teve condição de vivificar? Porque ele, mesmo sendo Deus, veio como homem, cumpriu a lei, morreu em nosso favor. E aí agora a gente tem salvação. Está lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Jesus Cristo do Evangelho. Isso aqui salva. Isso aqui salva. Aleluia.
Jesus Cristo é o Salvador, que vive e que reina eternamente. Olha o que Oséias 13:4 diz: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Ninguém oferece salvação, só Deus. Em nenhum outro, Atos 4:12, em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o Cristo, o servo ungido de Deus, que cumpriu os ofícios de sacerdote e de rei. Ele trouxe uma mensagem, pregou essa mensagem, mas além de ser o pregador, o sacerdote desta mensagem, ele é rei. E muita gente diz assim: na tentação de Jesus, o diabo foi e ofereceu tudo que ele tinha para que Jesus caísse na tentação. Aí eu te digo, naquele momento o diabo não tem nada, porque o diabo nem a chave da casa tem. Já diria o Cristiano Borges. O diabo ali só falava tentando iludir o homem Jesus. Mas ele esquecia que ao mesmo tempo que era homem, Jesus é Deus. E tudo que ele mostrou ali dizendo que poderia ser dele, já era dele. Para que eu vou querer o que é meu? O diabo, além de tudo, não tem muita inteligência. A gente sabe disso. A gente se atemoriza, mas o diabo não é inteligente não. Quem tem inteligência, quem tem sabedoria é Deus. E aí, esse servo ungido de Deus, Mateus 16:16 diz: respondeu Simão Pedro: quem é esse homem? Uns diziam que era Elias, outros diziam que era Moisés. O povo já naquele tempo acreditava em reencarnação. Alguns que estavam ali despercebidos da palavra. Ele diz: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que o Senhor é. E eu creio no Senhor. Jesus Cristo é um mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2:5, porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele morreu pelos pecados dos homens, 1 Pedro 3:18, porque também Cristo morreu uma só vez, não precisou duas não, uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne. Sua carne morreu, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E João 14:6 diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é aquele que veio ao mundo para salvar pecadores. 1 Timóteo 1:15, fiel a esta palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele é o que resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele reclamou por conta disso, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, mas toda a sua carne foi consumida. Como a palavra diz, nenhum osso foi quebrado, mas ele perdeu todo o seu sangue por mim e por você. Se alegre nisso, confie nisso, se apegue a ele. Glória a Deus. Ele é o que nos livra da ira vindoura. Quando Deus te dá salvação, mais do que te dá a salvação, Ele te livra da ira do Pai. Olha o que diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:10. E esperardes dos céus a seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia. E Ele ainda é o Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Outra coisa que a gente precisa desmistificar: quando alguém se converte, a gente não está saqueando o inferno não, porque o inferno não tem ninguém. Sabia que o inferno não tem ninguém, além do chifrudo dos seus demônios, dos seus secretários. Não tem mais ninguém lá. Sabe por quê? Tudo é de Deus. A minha vida é de Deus, a sua vida é de Deus. A vida de quem está mais perdido nesse mundo grande é Deus. E Ele cuida. Mesmo que Ele não professe o seu nome, Ele cuida. Que é criação dEle, é filho dEle, está na mão dEle, ninguém toma. Então não tem esse negócio de pegar a chave do inferno e saquear. Não, está na mão de Deus. Na hora que Ele quiser, Ele vai lá, faz a obra e é nova criatura. O diabo não tem nada. Nada. E Ele também não faz nada se Deus não permitir. Já vimos a necessidade de se pregar
o modo de se pregar. Eu tenho que falar tudo isso aqui quando eu estiver pregando sobre Jesus Cristo. Como eu disse, a pessoa mais linda desse universo. Mas isso vai gerar efeitos. E aí eu vou concluindo. Quando a palavra de Deus é pregada e Cristo é mostrado dessa maneira, primeiro, há lamento. Você lamenta pelos seus pecados, porque você entristeceu ao Senhor. Você deixou aquele que te criou e que te amou de tal maneira que a Bíblia não consegue descrever, você deixou ele triste pelas suas atitudes. Você lamenta. Quando a palavra é pregada dessa maneira, você se arrepende. Você não quer mais caminhar no pecado, viver do pecado, ter prazer no pecado. Aí você se arrepende de coração, sinceramente. A conversão, mudança de rota. Eu estava indo para lá e eu faço isso. Volto. Como dizem algumas pessoas, que eu acho bem interessante, um giro de 180. Se eu der 360, eu volto no mesmo caminho. Então, eu dou 180 e vou para o outro caminho. Deus faz isso com a gente. Ele pega a gente pelo ombro assim, vira. Você está indo para a perdição, mas eu quero você aqui. Aleluia. A transformação de vida. E aí a gente sabe, a gente já viu, mas não custa lembrar. O que bebe não bebe mais. O que fumava não fuma mais. O que mentia não mente mais. O que roubava não rouba mais. Porque agora, quem é que governa a sua vida? Aleluia. É Deus. É Deus. A sua vida agora está endireitada. Não é mais um homenzinho torto. Que tudo era torto na vida dele. Porque Jesus Cristo não escreve certo por linhas tortas. Eu estou lendo aqui bem retinho. Aleluia. Jesus Cristo escreve certo por linhas certas, porque o livro da vida não precisa nem de pauta, porque quem escreve é reto, é justo. E aí há a remissão de pecados. Quando tudo isso acontece na nossa vida, a gente lamenta, se arrepende, se converte, a vida transformada, a remissão de pecados. Jesus Cristo rasga a nossa cédula de débito e a gente não deve mais nada. Verdade. Nossos pecados são perdoados, esquecidos, jogados no mar do esquecimento. Ninguém tem autoridade de colocar o dedo na sua cara e dizer assim: você é culpado disso, 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 disso e disso. Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário perdoou todos os seus pecados. E você não é mais uma pessoa suja, mas foi limpo pelo sangue do Cordeiro. É verdade. Mais além, quando a gente prega assim, Deus é glorificado e exaltado nos céus e sobre a terra. E aí Ele exerce a sua misericórdia sobre todos aqueles que se rendem ao seu nome e que o glorificam com suas ações e com suas palavras. E Ele presenteia essas pessoas com a vida eterna. Ele é o único caminho para o Pai. Glória a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Só tem Ele. Como dizendo que nós precisamos pregar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo sem diluir. É forte, é pesado. Você mostra que a pessoa está padecendo várias coisas, mas que precisa ainda passar por algo pior do que as provas, que é o momento do arrependimento, que é o momento da dor de se prostrar diante de Deus e dizer: eu sou isso mesmo. Eu reconheço que eu sou isso. Eu não tenho nenhum valor humanamente falando, mas eu sei que para o Senhor eu vou ter algum valor. Quando o Senhor me transformar, tomar minha vida pela mão e me fazer uma nova criatura, quebrar esse barro velho, fazer o barro novo, me deixar do jeito que o Senhor quer. Então que esse conteúdo seja passado para aqueles que ainda vivem na ignorância e longe da verdade, para que eles venham a crer. E aí Joel 2,32 vem acontecer: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus naquele terrível dia seja salvo, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a igreja, que diante de todas as dificuldades e de todos os desafios que a gente vai enfrentar individualmente e coletivamente, a força do Senhor esteja com todos nós, para que essa palavra seja pregada, para que não haja
em nós um sentimento de timidez ou de covardia, mas que haja ousadia e intrepidez na pregação da palavra e mais ainda na prática dessa palavra, dia após dia, sabendo que não está na moda, não é o que o mundo diz para a gente fazer, mas o que é o mundo diante do nosso Deus. Nós passamos o que o nosso Deus nos pede, nos ordena, e aí vamos ser mais que felizes, bem-aventurados. É verdade, hein? Amém. Amém. Louvado